Já estamos de volta com o programa Foz Mulher Especial. Estamos conversando com a médica obstetra, a nossa querida Laura Lúcia, a doutora Laura Lúcia, que também está passando por essa fase super bacana, compartilhando com a gente seus conhecimentos, não é, doutora Laura? Ai, tá tão bom, né? Tão gostoso. Inclusive, nós finalizamos lá o primeiro bloco falando sobre essa questão da infertilidade e tal. Um dos fatores também que preocupam, por exemplo, nós observamos que tem mães que já têm 2 filhos e aí tem essa certa dificuldade para engravidar. Ou então casos de mulheres também que tomam já há mais de 2 anos, 5 anos, quase 10 anos o anticoncepcional, né? A famosa pílula. Há alguma interferência ou não, doutora? Sim, elas falam assim, doutora, se eu ficar tomando tanto tempo, depois eu não vou conseguir engravidar. E eu aposto que você também já ouviu o seguinte mito. Ah, mas se você tomar muito tempo a mesma pílula, acostuma e você engravida. Não são antagônicos? É. Ou tomar muito tempo não engravida, ou tomar muito tempo engravida. Então, os dois são mitos. Por quê? Vamos pensar o seguinte, cada pílula a gente tem que tomar a cada 24 horas, senão o índice de falha aumenta, não é? Claro. Significa que a cada 24 horas, essa pílula já foi metabolizada por nosso organismo, já foi eliminada. Então não fica aquele resquício, não é assim como se pensava antigamente. Antigamente, Jane, a pílula tinha 150 microgramas de hormônio. E as atuais que temos hoje nas farmácias têm em torno de 30. Nossa. Então, elas são dosagens muito mais parecidas com a dosagem do nosso organismo, que o nosso organismo consegue eliminar a cada 24 horas. Sim. Então, não fica aquele resíduo que ficava antigamente. Então, a mulher tomava, parava, demorava um tempão para voltar a ficar fértil, porque tinha tanto hormônio ainda para ser metabolizado, né, ainda em depósito, então isso tudo caiu por terra. A paciente parou a pílula, naquele primeiro mês ela já pode ovular, foi o que aconteceu comigo. Com nós duas. Com nós duas, sério? Sim, compartilha comigo. Meu primeiro mês sem pílula anticoncepcional. Meu também. Eu fiquei assim impressionada, tinha que ser, né? Tinha que ser, eu também falei, acho que foi o Schumacher, foi danadinho, rapidinho. Não, é interessante isso, porque realmente as mulheres se pegam tanto a mitos, então assim, a gente está tentando esclarecer, isso é tudo conversinha. Não é cada organismo, cada mulher, e hoje em dia a tecnologia, também quando nós falamos na questão de medicamento, orientação, por isso que é importante sempre procurar, né, o seu médico, a orientação médica, qual que é o melhor, de acordo com o seu biotipo, a sua forma, qual que é o melhor anticoncepcional, o melhor, eu não só digo o anticoncepcional em si, a pílula, mas existem outros métodos também, não é, doutora? Sim. Aí ideal para cada paciente. Claro que sim. Outra questão agora, falamos aí das mulheres que se programaram, da questão da infertilidade, e agora, que foi o meu caso também, não é? Que nada, imagina que eu tô grávida, eu acho que eu tô engordando e tô achando que tô grávida. Fui lá, fiz o exame primeiro de farmácia, não acreditei, falei, deve ser, né, imagina, eu grávida. Fui lá, fiz o de sangue, né? Peguei o resultado, não acreditei. Falei, não, positivo, e agora? Isso acho que acontece, né, diariamente com outras mulheres. E aí o que fazer, doutora Laura? Porque daí, digamos assim, né, graças a Deus eu sempre tive uma vida correta, cada 8 meses procurei ir ao médico, fazer aqueles exames e tudo mais, minha gravidez está sendo tranquila. Mas digamos assim, que a mulher não tinha programação nenhuma, nada, o que vai fazer uma hora dessa? A primeira coisa é que isso tem que ser uma emoção muito boa. E né? É. Quando não é boa, é porque ela não tomou a pílula. Porque hoje em dia a gente pode escolher, claro, né, quando engravidar. E se não tomou a pílula, não tomou corretamente. Entendeu? Então, hoje em dia a gente pode escolher quando ficar grávida e quantas vezes ficar grávida. É um grande privilégio para nós, mulheres do século XXI. Uma conquista, né? Então, você abriu aquilo ali, tem que ser um momento de alegria. É uma coisa que você não acredita. A tua cabeça muda em 1 minuto, né? Meu Deus. Eu falo que os pezinhos saem do chão. Durante um segundo eu senti meus pés fora do chão. E você tá sozinha, né? Que geralmente a gente tá sozinha quando naquele momento... Você fala, meu Deus do céu, peraí, o que eu faço, onde que eu vou, como é que vai ser minha vida, 9 meses, quanto tempo tem, você já faz conta, então é um momento feliz. O que você tem que fazer em primeiro lugar? Ficar feliz, porque todo mundo pensa só besteira. Vou ficar grávida, será que vai nascer bem? Será que não vai ter nenhum problema? Não é? É cheio de será, que são as perguntas que eu ouvo de doutora, mas tá tudo bem, mas e não vai ter perigo disso? Não vai ter... Por que a gente, em vez de pensar primeiro boas, né, nas ruins, a gente não pensa primeiro nas boas? Então isso é fundamental, que a grávida se sinta plena,
bem, que ela siga o ritmo dela, que vai, né, no começo tá tudo indo muito bem, de repente a barriguinha começa a crescer, já começa a inchar um pouquinho, que ela respeite isso, ela não é mais a mesma mulher, ela mudou, o coração dela tá batendo diferente, com um volume de sangue diferente, já a gente vai comentar dessas mudanças, e os enjoos, é uma enxurrada de hormônio tão grande, que mexe com ela como um todo. Então, primeira coisa, pegou o teste de gravidez, marcar uma consulta com o obstetra nas próximas semanas, né? Nessa consulta, caso ela já estava tomando ácido fólico, continua tomando normalmente. Caso não esteja, o médico já vai prescrever nesse comecinho e já vai fazer os pedidos dos exames de rotina. Esses exames de rotina são bem abrangentes, são os bem completos e a gente já consegue detectar, junto com o primeiro ultrassom, se a gente vai classificar essa paciente num pré-natal de baixo risco ou de alto risco. Tem 2 tipos de pré-natal, ou de baixo risco ou de alto risco. Alto risco, acho que não, a gente pode falar alguma coisinha, mas é um pré-natal que vai precisar de mais ultrassons, mais exames, um controle, né, mais assim a cada 15 dias, não de mês em mês, como um pré-natal de baixo risco. E nada impede que um pré-natal que esteja sendo de baixo risco transforme em alto risco. Alto risco é todo pré-natal acompanhado de alguma outra doença. Pressão alta, diabetes, qualquer outro, né, tireoide, paciente idosa, multípara, que é o que a gente chama, muitos e muitos filhos, está sendo cada vez mais difícil de ver, mas a gente ainda vê, principalmente nas árabes, né? Múltiplas cesáreas, né? 3, 4 cesáreas, você entendeu? Realmente. Então, chega no finzinho, aquela cicatriz ali daquela cesárea já está esticando demais, as 3 cicatrizes anteriores, então é individualizado, né? O teu obstetra vai saber falar para você se você está no pré-natal de baixo risco ou de alto risco. Fez isso, é de baixo risco? Na primeira consulta o seu obstetra já vai falar, olha, você vai precisar de tomar essa vitamina, né, ou já que contém ácido fólico. Caso você sinta enjoo, tem aqui o remédio. Caso você sinta dor de cabeça, não é porque você está grávida que você não pode ter uma febre, uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, um mau jeito, deu uma topada na cadeira da sala, né? A gente fica mais uma dor de dente. Então a gente existem medicamentos que dá para ser, né, tomados desde o começo da gestação. O importante é ela ter orientação. Grávida sem orientação é uma grávida nervosa, é uma grávida com problema, grávida que tem orientação, que bate um papo legal com o seu obstetra. Se cada consulta, eu gosto quando elas levam as perguntinhas já anotadas. Que ela fica, ai doutora, o que eu ia perguntar? Peraí, o que eu ia perguntar? Esqueci. Aí vai embora com dúvida. Leva anotado, não tenha vergonha das perguntas, porque você estando orientada, sua gravidez tem uma chance grande de correr tudo bem, que a nossa cabeça cria muita coisa. Verdade, não, isso mesmo que ela mencionou, acho que é interessante sempre isso. Qualquer dor é inevitável, às vezes qualquer probleminha, porém sempre com uma orientação médica, não é sobre a questão dos medicamentos. E a doutora falou sobre ultrassom, aí a gente, nossa, dá vontade de sair correndo e já marcar o primeiro ultrassom. Não, eu falo, até meu marido brincou, não tem como a gente comprar um brinquedinho desse pra ter em casa, né, pra poder ficar vendo. E até um mito se é verdade ou não, mas também tem uma quantidade de ultrassons, porque mais que uma certa quantidade também pode ser prejudicial ao bebê. É correto, doutora Laura? Como que é essa informação? Não é mais prejudicial ao bebê, a radiação que ele passa é uma coisa mínima e isso não afeta o bebê, não. O que acontece é que não é só o ultrassom que vê se essa paciente, esse desenvolvimento fetal está bem. A famosa fita métrica não mente nunca. Então, olha, acompanha comigo. Você vai... o útero da grávida vai crescer numa gestação normal, certinha, adequada e saudável, 1 centímetro por semana até 26 semanas. Então ela vem consultar, eu faço a continha, né? Tá com 19, vou lá, 19 centímetros. Tá com 20,
Tá com 24, até 26 é 1 centímetro por semana. A partir daí é meio centímetro por semana. Então, essa medida a gente chama de fundo de útero, né? A medida, ela já me diz muita coisa. Opa, tá enorme, né? Muito líquido, ou é gêmeos. Só que nesse ponto a gente já sabe se é gêmeos ou não, né? Mas, ó, o líquido não deve estar legal, tá muito líquido. Ou o neném tá engordando muito, vou investigar uma diabetes gestacional. Ou tá pequenininho, essa paciente fuma e não tá me contando. Ou tem algum problema placentário, alguma insuficiência, ou pressão alta. Então a gente vou investigar alguma outra doença. Então a altura uterina, esse fundo de útero, é muito eficiente também. O ultrassom, na verdade, aumenta aquele contato que a gente tem com o bebê. Agora eu comecei a sentir o bebê mexer. Antes eu ficava assim, ai meu Deus, né? Não sinto, eu tô tão bem, tô tudo tranquilo. Eu não sei se... A gente até esquece que tá grávida. Esquece que tá grávida. Aí você quer saber se o neném tá bem. E a única forma de aumentar esse contato com o feto é fazendo ultrassom. Por isso que querem fazer ultrassom toda hora, mas só de ir lá ver o crescimento de 1 centímetro por semana, você já sabe que tá tudo bem. Basicamente, fazemos os ultrassons da seguinte forma. Com 7 semanas, antes não enxerga direito o batimento do embriãozinho, o batimento cardíaco do embrião. Então a gente aguenta um pouquinho aquela ansiedade daquelas 2 semanas, geralmente descobre que está grávida com 5 semanas, 5 semanas e 4 dias. Calma, vai dar tudo certo, faça com 7. Aí você faz com 7, esse embriãozinho tem um tamanho que é muito parecido com os embriões das pessoas altas, das pessoas baixas, das gordinhas. Então ele não sofreu alteração ainda genética dos pais. Então todo embrião tem mais ou menos o mesmo tamanho. E nas medidas do ultrassom, vai ser muito difícil o ultrassom errar aquela medida. Então a chance de erro é de 2 dias para mais ou 2 dias para menos. Quando o bebê, numa gestação de 7 meses, vamos por assim, ele está todo dobradinho, o ultrassom pega medidas do fêmur, da cabecinha, do abdômen, e aí ele sofreu a genética do pai. Tem bebês mais compridinhos, tem bebês mais gordinhos, e por causa disso um vai ser mais velho que o outro. Aí começa a dar essas medidas, erro de 3 semanas para mais ou para menos. Por isso que é o primeiro ultrassom, o mais importante para a idade, para a data do parto. O neném vai nascer 40 semanas contando com a idade gestacional que deu no ultrassom de 7 semanas. Então você fez com 7 semanas e 2 dias, 6 semanas e 6 dias. Então você vai pegar aquele primeiro ultrassom e já vai calcular a data provável do parto. Então é esse ultrassom de 7 semanas, depois um ultrassom de 11 semanas para ver a nuquinha do bebê, o ultrassom de 16 geralmente para o sexo, já dá para ver o sexo, o de 22 semanas que é o morfológico, importantíssimo. Aí fica a critério médico, o tamanho da barriga não tá legal, não gostei, tá inchando demais, tá inchando de menos. Depois fazemos um com 28 a 32 semanas e o de 37 semanas que já vai calcular o peso do nascimento. De 37 semanas para frente, o bebê engorda 200 gramas por semana. Fez com 37, neném nasceu 2 semanas depois, você adiciona 400 gramas com um erro de até 10% para a gente pensar em auxiliar no parto normal ou numa cesárea. É isso aí, dicas valiosas aí, não é? Sobre gestação. Nós não paramos por aqui, a gente só vai a um rápido intervalo, não saiam daí, nós voltamos já com o programa Foz Mulher especial.